Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Que Deus abençoe. Eu estou aqui para gravar uma exposição do livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Nós ministramos lá na igreja essa palavra e infelizmente só deu para gravar 17 minutos. Eu estou gravando esse vídeo apenas para concluir e não deixar essa série assim, né? Como eu falei aos irmãos que eu iria gravar pregar todo o livro de Apocalipse, eu quero deixar completa e não incompleta, certo? Vamos ler o texto. Está em Apocalipse capítulo 2. Diz assim, ó. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7, diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Uma mensagem do noivo à sua noiva. A carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus não só endereçada àquela igreja de Éfeso, mas a todas as igrejas. Eu apenas quero ser o portador. É uma mensagem de Cristo. Éfeso era a maior, mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Era o centro do culto de Diana, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, cheia de superstição e também um dos centros do culto ao imperador. Não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria, mas também a perseguição implacável àqueles que buscavam ser fiéis a Deus. Havia também na cidade de Éfeso muita imoralidade. Naquela cidade, assim como hoje, o diabo usou suas 2 táticas prediletas, perseguição ou sedução, oposição ou ecumenismo. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária, por volta do ano 52 d.C. Em sua terceira viagem passou lá 3 anos. Houve sinais de avivamento ali. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos, e o evangelho se espalhou dali por toda a Ásia Menor. Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Timóteo é enviado para ser pastor da igreja. Mais tarde, o apóstolo João pastoreou aquela igreja. Agora, depois de 40 anos que a igreja fora fundada na segunda geração de crentes, Jesus vai enviar uma carta a essa igreja, mostrando que aquela igreja permanecia fiel na doutrina, mas eles já tinham esfriado em seu primeiro amor. Qual é a mensagem do noivo para a sua noiva? Ponto 1. O noivo ele se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança, é o que vemos no versículo 1. Jesus se apresenta como aquele que está presente e em ação no meio da sua igreja. A presença manifesta do Cristo no meio da igreja é a sua maior necessidade. Em nossa teologia, muitas das vezes, nós perdemos o impacto dessa verdade, da presença real de Cristo entre nós. Nós temos a ideia de Cristo no céu, no trono, mas não temos a visão clara de que Ele está em nosso meio. Perdemos o impacto da presença de Cristo no louvor, nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Cremos na sua transcendência, mas não vivemos sua imanência. Perdemos o senso da glória do Cristo presente entre nós. O noivo não só está presente, mas ele está também segurando a sua igreja em suas onipotentes mãos. O verbo kratein, conserva, é diferente do traduzido por tinha, no capítulo 1, versículo 16. Significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos. Ninguém pode arrancar-nos das mãos de Jesus. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O noivo também está sondando a sua igreja, ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações, ele anda no meio da igreja para encorajar, para repreender e para chamar ao arrependimento. Outro ponto a destacarmos é que o noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Jesus destaca algumas virtudes da igreja de Éfeso.
dignas de serem imitadas. Que virtudes são essas? Primeiro, era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo cercada por perseguição, mesmo atacada por constantes heresias, aquela igreja permaneceu fiel à palavra, firme na palavra, contra todas as ondas e novidades que surgiram. Jesus havia alertado sobre o perigo dos lobos vestidos com pele de ovelhas, em Mateus 7, versículo 15. Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa igreja, nós vemos isso em Atos capítulo 20, verso 29 ao 30, sobre os lobos que iriam penetrar no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam entre eles, falando coisas pervertidas para poder arrastar atrás deles os discípulos. E nesse tempo da igreja de Éfeso, os lobos haviam chegado, cumprindo então o que Paulo estava alertando eles que iria acontecer. O apóstolo João, ele nos fala acerca de provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas. E a igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos, que se autodenominavam apóstolos, e eles estavam ensinando à igreja heresias perniciosas. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado moral. Os nicolaítas, que eram destruidores do povo, pregaram uma nova versão do cristianismo, pregaram um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eu entendo, eu preguei isso lá na igreja, eu falei sobre isso, que há nicolaítas no século XXI. Em que sentido? Pessoas que estão pregando o evangelho sem exigência alguma, que você pode fazer tudo o que você quer. Venha e permaneça do jeito que está. Não há nenhum tipo de exortação, de convocação, de se arrepender dos seus pecados, de viver uma vida íntegra diante de Deus. E a maioria das pessoas tem procurado uma igreja para congregar assim, onde pregam o evangelho sem exigência. Muitas pessoas não querem estar em uma congregação porque ela não quer se submeter ao ensino rigoroso da Escritura, ao evangelho genuíno, a palavra de Deus, a verdade que transforma e que liberta o homem. Ela prefere viver em um lugar onde ela pode fazer tudo o que ela quer. Meu amigo, se te ensinam sobre uma graça que você pode fazer o que você quiser, isso não é graça. A graça não é licença para pecar. Somos livres em Cristo. Certo? E os nicolaítas, eles incentivavam os crentes a comer comida sacrificada aos ídolos, ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado, estimulava as pessoas à imoralidade. Então por aí você tira. Só que a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. De que maneira podemos aplicar isso à igreja brasileira? Seja ela pentecostal, tradicional, reformada, histórica, mundial, internacional, algumas que eu nem considero como igreja, mas tem a placa lá. A igreja brasileira precisa dessa mensagem. As pessoas hoje têm buscado experiências e não a verdade, não querem pensar, querem sentir, não querem ensino, não querem doutrina, querem novidades, querem revelações, sonhos, visões, não querem estudar as escrituras, elas preferem os testemunhos eletrizantes de eis isso ou eis aquilo, não querem o evangelho da cruz, querem o evangelho dos milagres, não querem Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Vivemos na época da paganização da igreja, cada culto tem um tom doutrinário, a igreja não segue mais uma linha. O que determina não é mais a palavra, é o gosto do freguês. A igreja prega o que dá ibope. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando outro evangelho. O evangelho do sal, da rosa ungida, do descarrego, da quebra de maldição. Né? E isso não é o evangelho. O evangelho é santificação, libertação, arrependimento. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos hoje o misticismo, nós vemos hoje numerolatria, nós vemos pregadores estrela que cobram 10 mil para pregar 5 mil, 1.000, 2.000 reais, igrejas empresa, falsos apóstolos, e a igreja está perdendo a capacidade de refletir. Os crentes hoje não são mais como os bereanos, que consultavam as escrituras, nem como os crentes de Éfeso, que eram fiéis à doutrina. Vemos uma geração de crentes analfabetos da Bíblia, crentes ingênuos espiritualmente, há uma preguiça mental doentia. Os crentes estão engolindo tudo o que lhe é oferecido em nome de Deus. Perdão. Por quê? Esses crentes estão engolindo tudo? Porque eles não estudam a palavra. Crentes que poderiam já ser mestres, mas estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrina. Então eles sempre estão atrás de coisas sobrenaturais, mas não querem conta com a Escritura, com a palavra de Deus, certo? Nós vemos um crescimento numérico cheio de preocupações. Nós estamos vendo uma explosão numérica da igreja evangélica no Brasil. Mas que igreja? Que evangelho? O que está crescendo no Brasil, na verdade, não é o evangelho genuíno. Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um outro evangelho que Paulo disse que qualquer um que pregasse um outro evangelho seja amaldiçoado. Muitos dizem assim, Deus está em todos os lugares, todas as igrejas pregam o mesmo Deus. Negativo. Paulo não concorda com isso, porque ele disse que qualquer que pregar um outro evangelho
seja amaldiçoado. Paulo foi bem claro no livro de Gálatas afirmando isso. A igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Não era apenas teoria, mas ela agia. Não era algo teórico, ela agia, havia labor, havia trabalho intenso, certo? Então os crentes eram engajados e não eram apenas espectadores. A congregação se envolvia, não era apenas um auditório. Não vivia apenas intramuros, certo? Então, por meio dessa igreja, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Será que Jesus pode dizer o mesmo a nosso respeito? Temos sido uma igreja operosa, você está sendo um ramo frutífero da videira verdadeira, tem sido um membro dinâmico do corpo. A igreja de Éfeso também era uma igreja perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era popular. Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador, crentes sendo perseguidos e até mortos por não se dobrar diante de César. Outros estavam sendo perseguidos porque eles não queriam adorar a grande Diana dos Efésios. Outros sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Só que os crentes estão prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus. Eles não se esmoreciam. Permanecemos fiéis hoje quando somos perseguidos, provados e seduzidos? Hoje muitos crentes querem a coroa sem cruz, querem a riqueza sem o trabalho, querem a salvação sem conversão, querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. A igreja atual está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Ela prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida no céu. A igreja atual perdeu a capacidade de denunciar o pecado. Por quê? Por favor, entenda isso. Entenda isso. A maioria dos líderes fraudulentos, eles não denunciam o pecado, eles não exortam, não pregam a verdade, porque ele está limitado às pessoas que tem na sua congregação, pessoas que dão dízimo, e tem um dízimo alto. Quem me conhece sabe, nossa igreja não pede dízimo algum. Porém, vamos supor que eu tenha alguém na minha igreja que contribua, dê um valor alto. Então, será que eu tenho que ficar limitado porque aquela pessoa ajuda? Não. Enquanto eu vivo e eu estiver na igreja pregando, eu vou exortar rico, pobre, quem dá, quem não dá, vai ser exortado, vai ser confrontado a se arrepender do seu pecado. Só que os líderes hoje não visam assim. O que é que eles visam? Eles visam o dinheiro. Eu não posso exortar aquela pessoa porque é o maior dízimo, é a maior oferta, é o maior dinheiro daqui. Se eu exortar, ela vai embora. Pois saiba, meu irmão, que você está totalmente equivocado e não conheceu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nunca você conheceu. Você não está denunciando o pecado por medo de perder pessoas, perder dinheiro. Então, por isso muitas igrejas não denunciam o pecado. Certo? Nós vemos dentro da igreja esquema de corrupção se infiltrando, igreja empresa. A igreja está se transformando em um negócio. O púlpito é um balcão, o evangelho é um produto e crente consumidor. Pastores com ares super espirituais não querem ser questionados, estão acima dos outros, consideram-se os ungidos, dizem que ouvem a voz direta de Deus, nem querem mais as escrituras. E o povo segue esses líderes cegamente para a sua própria destruição. Entendeu? Outro ponto a considerarmos aqui na exposição desse texto que estamos fazendo, do versículo 1 ao 7, é que o Jesus Cristo, o noivo, ele repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Pode cumprir todos os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. A igreja é a noiva de Cristo. Cristo se deleita nela, ele se alegra nela, certo? Ele mesmo está preparando a sua noiva para o grande banquete de núpcias, que é a festa das bodas do Cordeiro. Quando eu falo igreja, eu falo nós, não prédio, não templo. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva de Cristo abandonou o seu primeiro amor. O amor é a marca do discípulo. Sem amor, nosso conhecimento, nossa exatidão teológica não tem nenhum valor. Jesus está mais interessado em nós do que em nosso trabalho. Odiar o erro, odiar o mal, não é a mesma coisa que amar a Cristo. Tem pessoas que estão revoltadas com o errado, mas não amam o certo, não vivem o certo. Essa é uma grande realidade. Então o trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. Abandonamos o nosso primeiro amor também quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo nosso zelo religioso. Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções, estamos prontos a sofrer e morrer por essas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus. Não nos afeiçoamos mais a Jesus. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus, observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas o coração estava seco como um deserto. O amor, ele esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move
a buscar a Deus, conhecer. Muitos dizem, mas eu conheço a Deus, mas não tem desejo de comunhão nenhuma com Ele. Fala que Deus é todo poderoso, mas é rebelde, entendeu? Fala que Ele é amável, mas não tem prazer em falar com Ele em oração. Então não há nada mais perigoso do que a ortodoxia morta. Externamente tudo bem, mas a motivação está errada. A máquina funciona, mas não é Cristo quem está no centro. O amor à estrutura é maior do que o amor a Jesus. Crentes fiéis, mas sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos como um poste. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto com Jesus. Crentes que conhecem teologia, mas a verdade não comove ele. Morre em defesa da fé, ataca a heresia como escorpião no deserto, mas não amam o Senhor com a mesma devoção. Trabalham ali exaustivamente, mas não contemplam o Senhor na beleza da sua santidade. Sofre pelo Evangelho, mas não se deleita no Evangelho. Combate a heresia, mas não ama e não se delicia na verdade. Nós abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. Eu tenho que explicar algo aqui. Muitos acham que a Bíblia se resume em Mateus 7, quando Jesus diz não julgueis para não ser julgado. Na verdade, Jesus, ele está condenando o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? Eu não faço e estou cobrando do meu irmão fazer algo que eu não faço. Isso é um julgamento hipócrita. Mas ele não proibiu o julgamento porque ele disse julgais segundo a reta justiça. Só que a igreja de Éfeso examinava os outros, era capaz de identificar os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. Então a igreja identifica o mal doutrinário nos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesma. Identifica a heresia nos outros, mas não a frieza do amor em si. A partir do versículo 5, 7, o noivo oferece à sua noiva a chance de um novo recomeço. O que é que o texto diz? Lembra-te, pois, está escrito aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Precisamos perguntar, para onde precisamos retornar? Para o ponto do qual nós nos desviamos. Retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito assim, lembre em que situação caiu, mas de onde caíste. O filho pródigo ele começou o seu caminho de restauração quando lembrou-se da casa do pai. Aí o texto vai falar, arrepende-te. Arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não precisa existir choro, basta decisão, irmãos. Lembrar sem arrepender é remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Arrependimento no grego é metanoia, mudar a mente, mudar a conduta, mudar a direção, voltar-se para Deus. É deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o noivo. Você sabe qual é o tipo de pecado que está entristecendo tanto o noivo? O que é que está fazendo o seu coração esfriar? Abandone isso. Arrependa-se. A mensagem que eu tenho para você é essa, arrependa-se. Tem algo fazendo o seu coração esfriar? Arrependa-se. Se você chora, se você confessa e não sai disso, não abandona essa prática, você nunca se arrependeu. Não houve arrependimento, irmão. Aí o texto vai seguir dizendo, volta à prática das primeiras obras. Não arrependimento e depois repetidamente arrependimento, mas é arrependimento e depois frutos do arrependimento. O que é isso? As primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando o mesmo pecado. É tempo de você voltar para Jesus. Você pode estar dentro de um templo, dentro de igreja, dentro de onde for. Mas você se afastou dele, você está frio, você é frio. Frio é aquela pessoa que deixa de orar, de se deleitar na palavra, de estudar as escrituras. Frio não é aquele que não fala em línguas, não grita, não roda, não pula. Isso aí não é frio, não. Entendeu? Na verdade, esses daí que não rodam, não pulam, não falam em línguas e que lê as escrituras sagradas, esses são verdadeiros bereanos e servos de Jesus Cristo. É tempo de se devotar no noivo. Certo? E qual é a advertência que ele diz? Se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro. Candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Porque quem não ama está nas trevas. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, ele julga, Jesus ele julga a igreja. A igreja de Éfeso ela deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou também de existir. Hoje só existem ruínas. É uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. Muitas igrejas hoje também estão sendo removidas do seu lugar. Há templos se transformando em museus, candeeiros que são tirados do seu lugar. Porque não tem luz. Não tem luz por quê? Não tem amor. Então, fico alerta às igrejas que não amam. 1 Coríntios diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E o que é que nós entendemos aqui?
é que no meio da igreja há sempre um remanescente fiel. Esses são os bereanos, esses são os que denunciam o pecado. Ele não disse na escritura assim, aquele que Deus ama, ele vai dar casas, carros, prosperidade, vitória, bênção. Ele disse que aquele que Deus ama, ele corrige. Certo? Então os vencedores é o remanescente fiel, é aquele que exorta, é aquele que repreende. O verdadeiro amor que eu estou pregando aqui, que eu estou explicando a vocês, é o amor que confronta o erro, confronta o pecado. Então, no meio da igreja sempre haverá um remanescente. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos, que eram oferecidas pelos nicolaítas. Mas agora eles estavam se alimentando na árvore da vida. A árvore da vida fala de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai, e Ele é amor. Lá nós vamos desfrutar desse amor pleno e abundante do nosso noivo. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. Então, Jesus está no nosso meio, andando entre nós. O que é que Jesus está vendo sobre nós? Que elogios Ele faz a mim e a você, igreja? Porque nós somos igreja. Que exortações Ele tem para mim e para você? Será que você não já perdeu o encanto do primeiro amor? Será que não precisamos lembrar e se arrepender e voltar ao Senhor? Que mudanças precisamos fazer? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para você. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu peço encarecidamente que você possa meditar nisso. Siga lá no canal no YouTube. Se quiser compartilhar os vídeos e ser edificado, vamos fazer a exposição do livro inteiro de Apocalipse. Certo? E que Deus possa te abençoar grandemente. Esta é a mensagem em nome de Jesus.